Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos e alunas? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Aqui estamos nós para mais uma videoaula. Desta feita, para falarmos sobre as principais formas de relevo. Na aula anterior, nós falávamos sobre os processos que transformam e moldam o relevo terrestre, falávamos sobre o tectonismo, sobre o intemperismo químico, físico, falávamos sobre as questões todas que envolvem os agentes internos e externos que moldam o relevo. Agora nós vamos falar sobre quais são as principais formas de relevo e as suas principais características. É importante nós inicialmente entendermos que o relevo ele tem uma relação muito profunda com o estabelecimento das sociedades. Sabemos, portanto, que o relevo é a forma assumida pela superfície terrestre, então diz respeito à morfologia, a forma da superfície da Terra, e justamente as características do relevo, elas irão justamente determinarem muita coisa com relação à fixação de pessoas, ao estabelecimento de sociedades, não é isso? Então ele é constituído por essa diversidade de formas do relevo terrestre. A crosta constitui esse conjunto de superfícies que podem ser elevadas por demais, então elevadas a altitudes, bem como declividades. Então toda essa variação pode facilitar ou pode dificultar o estabelecimento de sociedades. Então, embora muitas pessoas acabam se fixando em lugares bastante remotos, às vezes muito íngremes, como em cadeias montanhosas, ou mesmo em vales, enfim, mas o fato é que, de uma certa forma, existe um processo que dificulta ou não a fixação das pessoas por conta do relevo. Então o relevo ele está muito relacionado também com o desenvolvimento humano, embora caracteristicamente nós seres humanos acabamos nos adaptando a muitas coisas, inclusive ao tipo de relevo pelo qual as pessoas habitam, mas existe uma relação bastante importante, por isso que devemos estudar o relevo. O estudo do relevo é fundamental também para compreendermos o processo de produção do espaço geográfico. Então podemos perceber que o relevo terrestre ele influencia a produção do espaço, como falávamos agora mesmo, Então, o processo de transformação da natureza, o processo de produção do espaço geográfico está muito relacionado justamente com o relevo pelo qual se verifica naquele lugar. Mas ainda assim, a inventividade humana, a sabedoria dos seres humanos, a capacidade produtiva, faz com que nós possamos criar algumas estratégias justamente para romper, para contornar essas limitações. E aí a engenharia hoje está avançadíssima, de modo que possibilita a construção de enfim, estradas, pontes, ou mesmo habitações, edifícios, em lugares que, de forma bastante rasa, nós poderíamos entender que seria impossível. A construção de estradas, por exemplo, é muito próximo disso que nós estamos falando. Na medida que se encontra um desfiladeiro, uma grande dificuldade topográfica, hoje a engenharia já consegue, por exemplo, através da construção de túneis, de viadutos, enfim, de algo do tipo, contornar todas essas dificuldades, o que naturalmente não era possível há algumas décadas ou séculos atrás. Hoje sim é possível. Essa próxima foto aqui justamente mostra como a capacidade da engenharia humana consegue contornar essas limitações, possibilitando, portanto, a construção de uma rodovia diante desta cadeia montanhosa. Na verdade, aqui nós estamos diante da Serra do Mar. Trata-se da rodovia dos imigrantes que liga a região metropolitana de São Paulo à Baixada Santista. E por conta desses elevados, desses viadutos ou de túneis, enfim, a engenharia fez com que se conseguisse construir essa estrada que liga as duas regiões do estado de São Paulo, mesmo tendo um conjunto de morros que nós conhecemos como Serra do Mar, diante, enfim, das pessoas que precisam se locomover por ali. Então, isso mostra como hoje, por conta da sofisticação dos equipamentos, dos estudos, de uma série de fatores, o relevo ainda é limitador, mas às vezes consegue transpor as limitações criadas pelo relevo. Agora é importante nós distinguirmos, já que estamos falando de relevo, e o relevo é a forma assumida pela superfície terrestre, é importante distinguirmos o relevo emerso do relevo
submerso. O que é cada um deles e como se caracterizam, vamos por parte, né? O relevo emerso, como o próprio nome já diz, são as terras emersas, aquelas que estão acima do nível do mar, portanto que está da parte externa, que não está embaixo, não está enfim, no fundo do oceano. Então a terra firme que pisamos é o que nós conhecemos como o relevo emerso. Suas principais formas do relevo emerso são montanhas, planaltos, depressões e planícies. São as 4 principais formas de relevo da parte imersa da Terra que nós conhecemos e que naturalmente também já foi estudado por vocês, certamente, e que nós nos deparamos aí quando viajamos ou quando analisamos a paisagem, quando nós estamos diante de uma grande depressão, ou de repente uma planície, pode ser uma montanha, pode ser um planalto, e justamente aquilo que nós falávamos, a ocupação humana, ela se dá em cima de tudo isso, às vezes em cima de um grande planalto, mesmo de uma planície, o que é mais factível para as pessoas se estabelecerem, mas aqui, enfim, em alguns países que resta, as pessoas são cadeias montanhosas, então elas acabam se fixando nessas cadeias montanhosas. Então vamos por parte conhecer cada um desses tipos de relevo do relevo emerso do nosso planeta. As montanhas, quais são as principais características delas? São grandes elevações, né, do terreno, com desnível superior a 300 metros em relação à sua base. Um conjunto de montanhas também é conhecido como cadeia montanhosa, ou cordilheira, né? Então quando a gente fala a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, nada mais é do que um conjunto gigantesco de montanhas, sendo essas muito elevadas, né? Então uma das características mais marcantes de uma montanha são as suas elevações bastante elevadas, né? Enfim, redundantemente falando, são essa elevação muito acentuada com relação à base daquela formação de relevo. A ocupação do espaço nesse tipo de relevo é dificultada naturalmente por conta da altitude elevada e pela disposição íngreme no terreno. Ainda assim, apesar do difícil acesso, algumas pessoas acabam ocupando essas áreas. Nós podemos usar como exemplo a Cordilheira dos Andes, no território peruano, na Bolívia, no Equador, até mesmo no Chile. Há quem resida justamente nessas áreas muito íngremes. Cidades inteiras são construídas por lá. Quem curte futebol sabe que quando, por exemplo, está rolando um campeonato aqui no continente americano e os clubes brasileiros têm que disputar uma partida com o time boliviano, eles vão ter que levar em consideração a altitude, porque a cidade pelas quais eles vão enfrentar o time adversário está lá 3.500 metros de altitude, 2.500 metros de altitude, e isso torna algo bastante difícil no que diz respeito à adaptação para quem vive em áreas mais baixas, por conta do ar cada vez mais rarefeito, né? Quanto maior a altitude, maior a rarefação do oxigênio, isso dificulta o processo de respiração. Mas quem está lá, viveu desde sempre lá, se adaptou a essas condições, né, de gigantescas altitudes. Então há quem se estabeleça, há quem viva, há quem se desenvolva em áreas muito íngremes, repito, na Cordilheira dos Andes, mas podemos citar também no Himalaia ou em outras cadeias montanhosas mundo afora. Aqui algum exemplo, esse exemplo é prático, né? Embora esse aglomerado urbano aqui ele está ao pé das montanhas, mas repare que aqui é uma região bastante de altitude bastante significativa, um povoado na montanha de Pinculuna, na cidade de Ollantaytambo, no Peru, um nome bastante difícil para se pronunciar. Então a cidade peruana, a ocupação dessa localidade é anterior à chegada dos europeus na América. É o que nós falávamos, eu creio que já em outras videoaulas tive a oportunidade de falar para vocês sobre a questão dos povos pré-colombianos que por aqui já viviam antes da chegada dos europeus, né? Então é uma típica situação de um aglomerado, de uma aldeia, hoje uma cidade, de pessoas que ali viviam antes mesmo da chegada dos europeus, né? Que vieram para aqui saquear, destruir tudo, enfim, explorar, e que se encontra numa região bastante montanhosa. Então, um vilarejo peruano que justamente comprova isso que nós estamos falando sobre a ocupação humana nas regiões montanhosas. Então, montanha é um dos tipos de relevo que estamos conhecendo aqui. Nessas áreas, a prática de atividades econômicas, como a agricultura, é possibilitada por algumas técnicas, porque essa região é montanhosa, naturalmente, uma prática que é muito importante para a sobrevivência das pessoas, que é a agricultura, ela é dificultada. Mas para que essa dificuldade seja rompida, algumas técnicas são criadas, entre as quais a técnica de se construir verdadeiros degraus, gigantescos degraus,
justamente na montanha, essa técnica nós chamamos de terraceamento. Na medida que se constrói esses enormes degraus, a parte plana do degrau é a parte onde se possibilitará o cultivo, possibilitará, portanto, o desenvolvimento da agricultura. Então é muito comum em áreas montanhosas que há a presença de pessoas ali convivendo, habitando, se relacionando, construindo espaço, é comum a prática do terraceamento. Essa imagem aqui justamente mostra como é basicamente essa prática para se aproveitar esses terrenos, mesmo que íngremes eles sejam. Que, por exemplo, é um terraceamento e um cultivo de arroz, né, nas cordilheiras das Filipinas, foto tirada em 2018. Né? Então aqui é um cultivo de arroz. As pessoas, para aproveitar esse terreno, e a risicultura, que é o cultivo do arroz, requer terrenos extremamente planos, né, para que se constituam aquelas lâminas d'água, ou que se teve como alternativa a construção de verdadeiros degraus na montanha, que nós conhecemos como terraceamentos. São as práticas das pessoas para que, enfim, possam ser possível o relacionamento, o estabelecimento, a produção do espaço nessas áreas. Os planaltos, um pouco diferentes das montanhas, são terrenos de altitude relativamente elevada, onde predomina o desgaste de rochas pela ação da água, do vento, do intemperismo de modo geral. Porém, embora nós estejamos dizendo que os planaltos são terrenos de altitude relativamente elevada, mas não tanto quanto as montanhas. Um planalto ele está ali caracteristicamente a 300, 400, 600 metros de altitude, por exemplo, até mais. Né? Estamos em Vitória da Conquista, particularmente, e aqui é o chamado Planalto de Vitória da Conquista. Né? Então estamos a alguns pontos da cidade, chega a bater mais de 1000 metros de altitude, mas na média nós estamos a 800, 850 metros de altitude em cima de um planalto. Né? E uma das características do planalto é justamente o fato de sofrer intensamente com o desgaste, com o processo, né, de intemperismo, com o processo aí de erosão, que faz com que cada vez mais os planaltos vão sofrendo essa retirada do material erodido para a sua base. Nós temos alguns planaltos que são mundialmente conhecidos, por que não dizer, como a Chapada Diamantina, né? Aquele conjunto muito bonito de morros tabulares, são planaltos que ali recebem o nome de chapadas, é o que nós estamos vendo aqui. Os planaltos eles estão associados a formas variadas, né? Podendo ser chapadas, podendo ser morros, podendo ser colinas, podendo ser serras, tudo isso são planaltos. Os mais comuns, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Periperi, aqui Vitória da Conquista, né? A Chapada dos Veadeiros, a Chapada Diamantina, são planaltos todos eles, cada um assumindo uma característica diferente. Por exemplo, as chapadas são superfícies por vezes horizontais, né? Com mais de 600 metros de altitude. Uma das características da chapada é o fato de o seu topo ser relativamente plano. Então fica como se fosse aquele terreno tabular. A gente vai ver logo mais uma imagem para ilustrar isso, né? Mas as suas bordas, elas costumam ser escarpadas, promove aquela escarpa, aquela borda assim bem, né, digamos assim, rampeada, por conta do processo erosivo que faz com que a rocha desgastada vá provocando esse processo de escarpa, de constituição de escarpas. Né? A escarpa é o quê? É um desnível acentuado do terreno semelhante a um degrau. Então, tem-se a parte superior do planalto, no caso da chapada, plano, e uma espécie de um degrau, um desnível bastante acentuado na sua borda, aí seria a escarpa. Então, chapada é um tipo de planaltos, né? Com essa característica de um topo mais relativamente plano e com essas bordas escarpadas. Os morros são montes arredondados com amplitude de relevo entre 100 e 200 metros. Uma das características dos morros são seus topos arredondados, diferentemente das chapadas que têm os topos mais planos. As colinas, assim como os morros, são elevações do terreno, porém com declives mais suaves. A colina seria uma espécie de um morro menor, menos acentuado a sua inclinação, a sua declividade, e a serra é um termo usado para descrever terrenos acidentados com fortes desníveis, né? Aqueles desníveis todos ali, nós temos um conjunto chamado de serras. Então, chapadas, serras, morros, colinas, são todas formas de relevo que se enquadram na característica de planaltos. Cada uma com uma característica diferente, é verdade, mas no final das contas todas são planaltos, mesmo tendo o topo arredondado, no caso dos morros, ou o topo relativamente plano, no caso das chapadas, ou com declividade um pouco menor, no caso das colinas,
mas todos se caracterizam como planaltos. Um exemplo, essa foto é célebre, esse lugar é lindo, né? É inspirador a Chapada Diamantina aqui no nosso estado, é incrível, tá certo? As Chapadas do Parque Nacional da Chapada Diamantina, aqui no caso, né, é uma foto tirada no município de Palmeiras, né? Daqui de cima a gente tem o chamado Morro do Pai Inácio, que aí você tem toda aquela visão ampla, espetacular. Percebam a característica que eu dizia com relação às chapadas, né? Os topos, eles são relativamente planos e essas bordas escarpadas. Isso aqui é justamente o acúmulo daquilo que foi erodido do topo dessa formação de relevo, né? E perceba esse vale gigantesco entre as chapadas que testemunham o processo de erosão milenar. Há bilhões de anos, talvez, eu diria, talvez há milhões de anos, esse processo erosivo desgastou a rocha, fazendo com que ficassem esses chamados morros testemunhos, né? E que dessa formação incrível da chapada, no caso da Chapada Diamantina. Então, planalto é aqui particularmente um tipo de planalto que são as chapadas que nós conhecemos bastante. O que são as depressões? Agora sim, falamos de montanha, falamos de planalto, agora vamos falar de depressões. As depressões são áreas com altitude inferior à das áreas vizinhas, ou seja, é aquela área que sofre mais erosão aquilo que está imediatamente próximo de si. Então fica, portanto, aquela área mais rebaixada, né? É um vale de um rio, um cânion, por exemplo, é uma espécie de depressão, claro, em menor escala, mas houve um processo de desgaste maior do que aquilo que está na sua borda. É importante salientar que existem as chamadas depressões relativas e as depressões absolutas. As depressões relativas são aquelas depressões que estão localizadas acima do nível do mar, né? Ou seja, é muito comum quando a gente se depara com uma depressão, com uma formação dessa que tem esse vale em forma de V ou de U, por exemplo, mas que está acima do nível do mar. Acontece de existirem depressões que estão abaixo do nível do mar. Como assim, professor? Depressão abaixo do nível do mar? Essa depressão não seria ocupada pela água do mar? Naturalmente, se tiver alguma formação rochosa ou algum conjunto de montanhas que impeça a invasão da água do mar, não vai haver esse processo. Então, aquela depressão vai estar lá, linda, maravilhosa, mas estará abaixo do nível do mar. Um exemplo de uma depressão, a maior depressão absoluta do mundo, que está abaixo do nível do mar, é a depressão onde está localizado o Mar Morto. Olha que confusão. Abaixo do nível do mar é a depressão do Mar Morto. A gente fala o Mar Morto de mar, mas nada mais é do que um gigantesco lago de água salgada. O Mar Morto não tem acesso ao oceano. Ele é um gigantesco lago que está no interior do continente, tá certo? Imediatamente próximo, é verdade, das áreas litorâneas, mas que não tem acesso ao mar. E essa depressão, ela tem incríveis 395 metros abaixo do nível do mar. Suponhamos que o mar esteja aqui haja uma cadeia montanhosa que impeça naturalmente a invasão dessa água do mar, e que depois dessa cadeia montanhosa haja uma gigantesca depressão tão profunda que está abaixo do nível do mar. E aí, por questões distintas, por questões naturais, essa depressão ela foi alagada, enfim, hoje é um gigantesco, mas enorme lago de água salgada, de tão grande ele recebe o nome de mar, o chamado Mar Morto. Por que Mar Morto? Porque a concentração de sal neste lago é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nenhum tipo de vida consegue se desenvolver lá. Mesmo talvez uma vida microbiana, mas você não encontra peixes, crustáceos, nada disso, pelo teor gigantesco do sal naquela água. Então, o Mar Morto é um exemplo de depressão absoluta. Depressões relativas são aquelas depressões que existem normais acima do nível do mar, e as depressões absolutas são aquelas depressões que estão abaixo do nível do mar. Somente para nós sabermos e ilustrarmos com relação a isso, né? Aqui é uma foto de uma depressão, no caso aqui a depressão sertaneja, no Planalto da Borborema, né? No município de Teixeira, na Paraíba. Perceba, nós temos as formações de planalto, e entre a formação de planalto nós temos essa área mais desgastada, que forma, portanto, as depressões. Aqui estamos diante de uma depressão relativa, acima do nível do mar. Planícies, o que são as planícies? A quarta forma de relevo que estamos falando, relevo emerso. São extensões de terrenos pouco acidentados, onde predomina o processo de sedimentação, ou seja, onde predomina o acúmulo de sedimentos trazidos pela água, pelo vento, pelo gelo, ou enfim, pelas outras formas de desgaste do solo,
que traz todo esse material das áreas mais altas. Então esse material erodido, desgastado das áreas mais altas, eles vão sendo aos poucos transportados e depositados em áreas que depois se formarão as chamadas planícies sedimentares. Então a planície geralmente ela é constituída por esse, onde predomina esse processo de sedimentação, esse depósito, esse acúmulo de sedimentos. E caracteristicamente as planícies são as áreas mais menos íngremes, as áreas mais planas, as áreas mais, entre aspas, retinhas do relevo terrestre. As planícies localizam-se predominantemente no litoral, e nós chamamos de planícies costeiras, por exemplo, a praia, aquela faixa de areia bem longa e relativamente plana. Processo de erosão da rocha, que a água do mar vai trabalhando e vai depositando a areia ali. E aí vai formando aquela área mais plana. Isso nós chamamos de planície costeira. Mas também existem as planícies continentais, que são aquelas planícies que estão no interior do continente, que também geralmente ali é muito comum haver a formação de planícies nas bacias hidrográficas, por exemplo, a planície amazônica, a planície do rio Amazonas, formada por esse processo de sedimentação que margeia a gigantesca bacia hidrográfica do rio Amazonas, mas também temos a planície pantaneira, no Pantanal Mato Grossense, ou qualquer outra área interiorana onde se tem essa formação de acúmulo de sedimentos e a formação de uma planície, de uma área mais plana, quase nada íngreme. Ela pode até estar numa elevada altitude, mas ela é lá na parte superior, ela é bem plana, porque houve ali, por razões diversas, esse processo de acúmulo de sedimentos. Então, portanto, nós temos planícies litorâneas, aquelas encontradas nos litorais por conta do processo de erosão da rocha e formação das faixas de areia nas praias, e temos as planícies continentais, que são aquelas formadas no interior do continente. Aqui nós temos uma foto, um exemplo de a praia rasa no município de Búzios, no Rio de Janeiro. Olha que planície incrível, né? Isso aqui é uma planície litorânea, que era bem plana, por conta desse processo de sedimentação. Agora sim, vamos falar brevemente sobre o relevo submerso, o que está abaixo do nível do mar, o que está no fundo dos oceanos, porque lá também tem relevo. O assoalho oceânico, o piso oceânico é também relevo, embora seja um relevo submerso. Assim como as terras emersas, as terras submersas apresentam diversas formas de relevo, com destaque para as margens continentais, as bacias oceânicas e as cordilheiras meso-oceânicas. Olha só, bacias oceânicas, cordilheiras meso-oceânicas e margens continentais. Vamos conhecer um pouco desse relevo que está embaixo do nível do mar? Primeira foto para ilustrar, eu vou ter que recorrer a essa imagem algumas vezes para explicar para vocês, mas percebo que nós temos aqui algumas partes do relevo submerso. Eu tenho a chamada margem continental, eu tenho a chamada bacia oceânica e eu tenho as cordilheiras meso-oceânicas, que eu já até expliquei na aula anterior, que essas verdadeiras cadeias montanhosas no fundo do mar, elas são formadas por conta do afastamento de algumas placas tectônicas e da passagem de material magmático e do seu resfriamento embaixo d'água, formando, portanto, essas cadeias montanhosas chamadas de cordilheiras meso-oceânicas. Então, seriam basicamente essas principais partes de um relevo submerso: margem continental, bacia oceânica e cordilheira meso-oceânica. Na margem continental, nós temos algumas partes nas margens continentais. O que são as margens? Elas limitam a crosta continental e a crosta oceânica, o limite entre a crosta continental e a crosta oceânica. Forma-se a chamada margem continental. São os terrenos submersos situados nas bordas dos continentes. Por exemplo, você vai tomar um banho de mar, você entrou ali, ou mesmo, não precisa, porque o banho de mar de uma pessoa que não sabe nadar, que não é nadador, naturalmente vai ser ali a pouquíssimos metros da faixa de areia. Então você vai estar andando ali, você está no início de uma margem continental. Mas mesmo se um pescador, mesmo alguém com um iate, com um jet ski, for mais um pouco lá, alguns metros, 50, 100 metros, ele ainda estará na margem continental. Porque depois de um bom pedaço, mar adentro, depois vai haver uma escarpa, que enfim aprofunda de forma bem abrupta e vai para maiores profundidades. Quando você vai para essas maiores profundidades, você está deixando a margem continental e está entrando na chamada bacia oceânica, que é extremamente fundo, são metros, centenas de metros de profundidade. Então aquela faixa de areia, aquela parte bem significativa que os banhistas, os surfistas exploram, nada mais é do que a margem continental ainda, o princípio da margem continental, digamos assim.
A plataforma continental, o talude continental e o sopé formam a margem continental. Olha só, plataforma, talude e sopé são as partes da margem continental. A plataforma é a parte submersa do continente, o talude é o término da crosta continental, que é uma escarpa, e o sopé é a faixa limítrofe da margem e a bacia continental. Deixa eu voltar lá naquela foto para a gente poder entender um pouco. Olha só, temos aqui a... Tá certo? Esse é o talude continental, que é essa parte íngreme, é essa escarpa. Aqui nós temos o sopé, que é a margem, o limite entre a plataforma e a bacia oceânica, tá certo? Então tudo isso, essas são as partes, ó, plataforma, talude e sopé. Todos compõem a margem continental. Ao olhar mais minuciosamente a imagem, a gente pode compreender melhor. As bacias oceânicas, que seria aquela parte justamente mais profunda, que é aquela parte que nós chamamos também de terreno abissal do oceano, que são centenas, até milhares de metros de profundidade. São terrenos situados em geral entre 2.000 e 500.000 metros de profundidade, que se estendem entre a margem continental e as cordilheiras mesoceânicas. Na superfície das bacias encontramos o piso abissal, formado pela planície abissal e por colinas. Olha só, existem colinas também no fundo oceânico. Elevações oceânicas e montes submarinos. A imagem, mais uma vez, a bacia oceânica, a parte que vai de 2.000 a 5.000 metros de profundidade, que está entre a plataforma e a cordilheira mesoceânica. E é muitíssimo fundo. Aí ela tem lá algumas colinas, tem a superfície abissal, entre outros elementos. E as cordilheiras mesoceânicas, que são justamente aquelas cadeias montanhosas, também chamadas de dorsais mesoceânicas, formadas por conta desse processo de passagem do material magmático no fundo do oceano, e aí que se formam aquelas cadeias montanhosas gigantescas. É importante observar que as cordilheiras mesoceânicas, se a bacia continental, a bacia oceânica está muitíssimo fundo e distante da margem, as cordilheiras mesoceânicas estão mais distantes ainda, estão lá adiante, né, bem após a bacia oceânica, que são essas formações montanhosas por conta da passagem do material magmático. Suas porções mais altas estão situadas entre 2.000 e 4.000 metros de altitude. Olha só, uma montanha de 4.000 metros de altitude no fundo do oceano é possível e existe, né? Porém, há picos muito elevados que ultrapassam a superfície oceânica, formando ilhas. A Islândia é um país europeu, nada mais é do que resultado de uma gigantesca cordilheira meso-oceânica que de tão alta, superou a superfície do oceano e formou uma ilha, né? E ali as pessoas habitam. A Islândia é um país geladíssimo, lá na Europa nórdica, né? E que é formada por conta dessa cordilheira mesoceânica que de tão alto o seu pico extrapolou a superfície oceânica e formou uma ilha onde as pessoas habitam, onde nós temos um país denominado Islândia na Europa. O tempo todo recorre a essa imagem para a gente compreender. Então imaginemos que uma dessas cadeias seja tão altas que o seu pico supere a superfície da água e, portanto, a Flórida constituindo assim uma ilha. Alguns casos, e a Islândia é um exemplo típico disso. Tá certo, gente? Forma de relevo, curvas de nível, né? Às vezes quando a gente olha um mapa, a gente vê aquele mapa, quando se é um mapa físico para entender a altitude de um lugar, ele é distinto, tem tonalidades mais escuras, tonalidades mais claras. As mais escuras representam as áreas mais elevadas, as mais claras representam as áreas mais baixas. Isso é possível por conta do estudo das curvas de nível. O que são as curvas de nível, né? Nós já observamos que existem essas camadas diferentes de altitude. É uma técnica, né, bem importante, onde os técnicos eles visitam ali as áreas que querem serem mapeadas e naturalmente com um GPS, um dispositivo eletrônico, eles medem ali não somente as coordenadas, mas também a altitude de cada um daqueles pontos. E depois façam o ligamento dos pontos que estão relativamente na mesma altitude, né, para depois estabelecer-se essas curvas, fazer-se essas curvas, e aí esses dados eles vão, no final das contas, gerar o mapa de relevo que nós conhecemos. Olha só, então os dados e as marcações coletadas são lançados em um mapa com o objetivo de ligar os pontos com a mesma altitude, criando curvas. Nós chamamos de curvas de nível, separadas por intervalos, por exemplo, de 10 em 10 metros, ou de 50 em 50 metros, fica a critério. Cada intervalo pode ser representado por uma cor. Por exemplo, a sequência cromática, 50 metros de altitude,
tom mais claro, 100 metros, um pouco mais escuro, 200 metros, e assim até chegarmos geralmente na cor, no marrom bem escuro, que é a cor que, por convenção cartográfica, representa as áreas mais elevadas do terreno. Aqui um exemplo, ó, aí nós temos um pico, 246 seria a altitude desse lugar que foi aqui já referenciado, e aqui essa cor mais escura, a parte mais elevada do terreno. Então perceba, aqui naturalmente foram tomadas algumas medidas e esses pontos foram ligados, formando, portanto, a área mais elevada. Depois a área menos elevada com a cor mais clara. E assim sucessivamente, ó, 240, 230, até menos de 200 metros de altitude, no caso dessa ilustração. E por conta das curvas de nível, nós podemos ter o perfil topográfico de um lugar. É muito comum nós olharmos esses mapas, né, e vermos, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Reparem que é um marrom, um tom mais escuro, né, as montanhas rochosas, o Himalaia, e aí nós vamos ver também os tons mais claros, ou até próximos de verde, como as planícies, a planície amazônica, que é a planície do Chaco, no caso lá no extremo sul do continente. Nós temos outras regiões de planície, ou seja, por conta do estudo das curvas de nível, da tomada desses dados e de todo esse processo, podemos chegar a esse tipo de mapas que são os perfis topográficos, os mapas de altitude, que são muito importantes também no estudo da geografia. Tá certo? Pessoal, eram essas informações. Eu agradeço aí pela paciência de vocês, espero ter colaborado um pouquinho e, naturalmente, vocês precisando aprofundar o assunto, recorrer ao material de vocês, no caso específico dos alunos do sexto ano da Escola SESC Litoral da Conquista. Nós trabalhamos com o Araribá Plus, da editora Moderna, tá certo? Está aqui a bibliografia. Recorra ao seu material e aí nas nossas oportunidades em lives, em outros meios, nós vamos tirando as dúvidas e fazendo as atividades. Um grande abraço, fique com Deus e muito obrigado, até a nossa próxima oportunidade.